E eu tinha um bumbum tão bonito. Tem a história do cachorro. Eu tô chocado, Andressa. Depois de muita terapia, eu entendi isso, né? A ninguém dá pra virada, hein, gente? Tete Chatel, especialíssimo, nem sei onde começar e como falar. Andressa Urach, gente, importada de Porto Alegre para São Paulo, o mito. Andressa, obrigado por estar aqui, viu? Obrigada, Théo, tô muito feliz de estar aqui, é um prazer. Você sabe que esse quadro se chama #MinhaPlayboy. Olha! Eu sei que você não posou pra Playboy, né? Você teve foto. Coelhinha da Playboy. Você foi coelhinha da Playboy. Uma fotinha, aquela bem pequenininha. Mas brasileira? Brasileira. Gente, pelo amor de Deus, a ignorância da pessoa. Mas vamos achar a tua. Vamos. É 2008 ou 2009? Vamos procurar, porque olhando a capa eu devo lembrar. Eu tô chocado, Andressa. Gente, vamos lá. Tô chocado, tá muito mais bonita. Obrigada. Então outra pessoa. Outra pessoa. E olha o bocão que eu tava ali, porque eu recém tinha colocado o preenchimento. Mas Miss Bumbum é que ano? Eu fui Miss Bumbum em 2012. Eu participei em 2011, daí eu não ganhei. Eu fui traída, na verdade, por um laquê. Me falaram, as musas do carnaval me falaram que passava o laquê no bumbum e ficava maravilhoso. Eles falam isso, as modelos todas passam para não dar celulite, né? Isso vai esconder celulite. Só que o ar-condicionado craquelou e parecia que eu tinha estrias pelo bumbum todo, assim. Foi horrível. Eu vi. Eu não sabia disso. Você falou na Antônia, né? Pra Antônia você contou isso, né? E ficou aquele craquelê. E eu tinha um bumbum tão bonito. E isso foi 2011. E aí, 2012, eu ganhei o Miss Bumbum Brasil. Ganhou? Vice, né? Mas na verdade, o que eu fiz? Eu beijei a terceira pra ficar mais famosa que a primeira. Sim. A Andressa fez Playboy. Fez essa Playboy de julho de 2010 com a bela Mônica Apor. E ela foi uma das gatas e coelhinhas, uma sessão emblemática, inesquecível da Playboy. E ela está irreconhecível, gente. Ela está irreconhecível com 22 anos. Vamos fazer uma comparação aqui. Vou mostrar aqui pra vocês. Ela aqui. Eu sonhava em ser capa da Playboy, então, só que eles nunca me chamaram, né? Nunca me convidaram. Aí a Sexy me convidou e daí eu aceitei. Fui 2 vezes capa da Sexy. Né? Vamos fazer um paralelo aqui agora. Hoje você, 11 anos depois, você está com 22. A sua resposta era, foi difícil posar nua? Aí você respondeu, nem um pouco. Foi a realização de um sonho. Eu gosto muito do meu corpo, não tenho problemas em mostrá-lo. Você tem problema em mostrar seu corpo? Não. Nunca teve? Nunca. Foi sempre uma coisa natural pra você? Sempre. Eu gostava, na verdade eu gostava de ser olhada, admirada, então eu não tinha problema, até porque nessa idade eu tava no auge do corpo, né? Imagina aos 22 anos. No auge tá aqui, tá no auge agora, gata. Pensando em família, em você sendo rebelde, revoltada, pintando o cabelo, botando... Vou passar por várias histórias suas, tá? Você não se lida bem, você fala bem com todas essas... Sim. Não, é minha história, né? Eu tô curada. Então é tranquilo falar sobre isso. Você acha que assim, você tinha essa necessidade de ser vista, ser admirada? É fruto deste trauma e dessa rejeição desde muito pequena de teu pai não acreditar que você era filha dele inicialmente e da sua mãe ter um comportamento muitas vezes agressivo com você, descer-lhe o cacete, com perdão da palavra? Sim. Depois de muita terapia eu entendi isso, né? Porque a gente chega numa fase da vida que a gente é uma panela de pressão e a gente não sabe que a gente tá cheio de emoções aqui dentro a ponto de explodir. Na infância, eu buscava o amor das pessoas. Foi assim, eu lembro exatamente assim, que eu olhei uma menina e ela tinha um bumbum muito bonito e uma roupa muito sexy. E eu olhei pra ela, eu desejei ela e pensei, nossa, os meninos devem gostar dela, devem desejar ela, porque ela tem esse corpo bonito. E eu era muito magrinha. Desejou sexualmente ela? Sexualmente. Mas eu não fiquei com ela. Mas eu desejei aos olhos, assim, porque era um bumbum muito bonito, um corpo muito bonito. E eu tinha
11, 13 anos, assim, nesse período. E eu não tinha nem seios na época. Aí eu colocava algodão dentro do sutiã pra querer ser bonitona, mas nenhum dos meninos me olhavam. Então eu queria o amor, eu queria a atenção. E aí eu vi que através das minhas roupas eu iria chamar a atenção. Daí eu comecei a botar roupa rasgada, pintar o cabelo de colorido, porque eu queria esse amor que eu não tinha, né? O meu pai tinha me rejeitado quando criança, falando que eu não era filha dele. A minha mãe tinha me dado para outra família me criar, porque minha mãe não tinha condições na época. Achou que era o melhor para mim. E essa família que era para me cuidar, o homem que era para me cuidar, foi quem me abusou sexualmente. Que era o seu avô adotivo, é isso? Avô adotivo. O pai do namorado da sua mãe, o marido da sua mãe. Isso, exatamente. E ali o abuso, as minhas memórias são entre 6 e 8 anos, mas eu morava com eles dos 2 anos até os 8. Aí você acha que você tem a sensação de que talvez seja mais precoce ainda que iniciou-se esse abuso? Sim, eu acredito que sim. Pelos flashes da minha memória, eles aconteceram muito antes, assim, porque com 6 anos tu começa a entender mais ou menos o que está acontecendo, porque você não entende, né? Quando você está sendo abusado, você não entende. Você só vê uma pessoa que está falando que não é para contar para ninguém aquilo. Então você tem medo. Você fica com medo de uma situação que você nem sabe o que está acontecendo. E ao mesmo tempo você se sente culpado. Você é uma criança, mas você se sente culpado como se você fosse culpado por aquilo, sabe? Então é um sentimento assim bastante... Só quem passou consegue entender o que acontece dentro da nossa mente, né? E isso aflorou a sexualidade muito cedo em mim. Tanto que eu brincava de boneca e comecei a beijar as minhas amiguinhas na boca dessa idade, assim, entre 6 e 8 anos, quando ele começou a abusar de mim. Eu acabei beijando as minhas amiguinhas e eu posso te falar que eu não tinha conhecimento disso. Até vou te falar uma coisa que acabou não sendo exposto da maneira que eu vou expor. Mas eu acabei abusando uma amiguinha, porque eu tinha 6 anos, ele botava o dedo em mim e eu botava o dedo nelas. Então eu acabei, sem entender, naquela idade, também abusando uma amiguinha minha, pelo que ele fazia comigo. Que é aquela história que dizem, né? Que o abusado vira abusador em muitos dos casos. Exatamente. E você, sem qualquer proteção ou subsídio ou informação, era só se sentir aquele trauma e achava que aquela era a normalidade. Que era uma brincadeira, né? Que era o que... Nessa seara mais punkzinha, você ali aí desenvolveu, aflorou sua sexualidade mais cedo. Tem a história do cachorro, que você tinha uma vizinha que tinha uma criação de cachorros, e aí você foi descobrir o orgasmo com um cachorro que foi fazer sexo oral em você, isso? Uhum. Mas foi você que quis e teve essa intenção? De onde você teve essa ideia? Você falou que foi alguém que te induziu a fazer aquilo? 11 anos eu tinha, minha amiga tinha uma criação de cachorro, ela morava do lado da casa da minha avó. Nessa época eu já não morava mais com esse abusador, né? Acabou quando com o abusador? 8 anos a minha mãe de criação viu ele me abusando e me devolveu para minha mãe. E a minha mãe não sabia de nada até então. Só que minha mãe não sabia dar amor na época. Minha mãe era muito agressiva, me batia muito. Não, ninguém sabia. Aos 21 anos a minha mãe soube do abuso sexual, quando numa briga eu culpei ela pelo abuso. Hoje eu já pedi perdão para ela pela agressividade que eu tinha, porque eu botava a culpa sobre ela, né? Mas ela tinha uma parcela de culpa, né, Andressa? Na verdade, não, ela era uma criança, né? Ela tinha 14 anos quando ela me ganhou. Sim. O meu pai tinha 27 anos e ela 14 anos. E era um homem com dinheiro, não é isso? Isso, na época ele tinha dinheiro. E não ajudava ela em nada? Não. E eu nasci muito escurinha, porque no interior, a maioria é descendente de alemão, né? Loira de olho azul. Isso, loiro de olho azul. E os meus irmãos, os dois que ele tinha recém saído de um casamento, tinham o cabelo muito branquinho. E eu nasci com o cabelo bem escurinho e com a cor bem escurinha. Então, quando eu nasci, meu pai disse, não é minha filha. Então, meu pai me rejeitou. Ele foi me registrar com 6 anos de idade, quando minha mãe tinha esse relacionamento. E esse rapaz, que hoje eu chamo ele de pai, na época, ele era um pai pra mim, né? E ele ia me registrar. Daí, o meu pai... O filho do seu abusador. Isso, ele ia me registrar. E aí o meu pai ficou sabendo e foi lá e me registrou.
Então, foi o único contato naquele período que eu tive. Depois eu fui conhecer meu pai lá na adolescência, quando eu fugi de casa, daí minha mãe foi me dar pra ele, porque minha mãe não me aguentava mais. É que, na verdade, o que acontece, hoje eu entendo, sabe? No interior, antigamente, o machismo, ele era muito grande, né? Tinha essa coisa de mulher solteira ter filho, né? Então, existiam preconceitos da época. Hoje eu entendo ele, sabe? Hoje eu consigo me colocar no lugar dele, mas na época isso gerou muito ressentimento da minha parte, muita mágoa também. Então eu culpava ele também do abuso, porque eu pensava, se meu pai não tivesse me rejeitado, a minha mãe não teria me dado, então eu não teria sido abusada. Então eu botava a culpa neles, nos meus pais, pelo abuso sexual. Só que tudo isso estava dentro de mim, eu não colocava pra fora. Você era muito nova. Eu era muito nova, até porque você não entende, ninguém nunca... Na época, hoje a internet fala sobre tudo. No passado, não. No passado era um tabu. O sexo era um tabu, né? Então, imagina, como é que eu ia contar do abuso sexual se nem eu estava entendendo direito que eu tinha vivido esse abuso sexual, né? A gente estava falando do cachorro. Você perguntou e a gente entrou em outra história, né? São tantos assuntos, é uma loucura. O do cachorro, eu tinha 11 anos, a minha vizinha tinha uma criação de cachorro. E aí eu tava brincando com ela, e aí eu pedi pra dormir na casa dela. Eu ia posar lá. E aí de noite, ela chegou com uma pilha de controle remoto e disse assim, deixa eu botar no seu bumbum. E eu, hã? Quantos anos ela tinha? 11 anos também. Amiguinha dá pra virada, hein, gente? Provavelmente alguém fazia isso com ela. Então ela já deveria ser também abusada. Isso. Entende? É um tudo ciclo. Né? É um ciclo. E também precisa não ser. Ela porque ela era. De repente ela foi tão vítima quanto eu. Claro, entende? claro. Alguém fez isso com ela. Não, e é bem isso, né? Comportamento de criança que quer repetir com um amiguinho, né? Exatamente. E aí, não condiz com a idade. E ela disse que era bom. E aí eu deixei. Aí depois eu comecei o uso de escova, essas coisas assim. E é perigoso, né? Fazer essas coisas. Só que na época não tinha noção. E aí, depois que ela fez isso, ela disse, eu tenho uma coisa que é bem melhor. E aí eu disse, o quê? Ela disse, vem cá que eu vou te mostrar. Aí ela trouxe o cachorro e colocou na parte genital. Daí o cachorro começou a lamber. E aí eu tive meu primeiro orgasmo com o cachorro me lambendo. E eu tinha 11 anos. E eu nunca tinha tido um orgasmo. Então, também, né? Com 11 anos, né? E aí eu comecei com o vício da masturbação, porque até então nem eu sabia que poderia tocar naquela região ali do clitóris e seria bom, né? Mas por que o vício, cara? Com que frequência? Porque geralmente é normal, as meninas estão descobrindo a sexualidade hoje em dia, ainda mais do que nunca, com 11, 12 anos. Porque isso virou comum, porque virou um hábito de eu colocar o cachorro pra me lamber. Entendi. Entendeu? Era um hábito? Era um hábito. Você ia lá pra encontrar um cachorro? Na verdade, eu comprei um cachorro pra isso? Na época. Caramba, Andressa. Pedi pra minha mãe pra ter um cachorro. E aí se viciou em... E me viciei nisso. E na masturbação também? E na masturbação também. E virgem? Teoricamente, né? Porque eu nunca tinha tido relação sexual com nenhum homem, mas eu já tinha sido abusada sexualmente. Então, na minha cabeça, eu era virgem, né? Mas o em mim já não existia mais. Já não existia. Porque ele havia rompido com os dedos dele, né? E como que foi chegar nisso do irmão? Seu meio-irmão que você considera a sua primeira Isso, relação. Na verdade... Gente, que alegria que vocês chegaram até o fim do vídeo. Que prestígio. Eu gosto de ser prestigiado, gente. Continuem assim. Agora, se você veio só por causa do sorteio, eu também não ligo, porque os prêmios estão maravilhosos. E agora, no nosso Instagram oficial, @tetiatel, saiu a foto oficial com o prêmio. Vai lá checar.